Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Ideal Espírita, inicialmente nós queremos agradecer de todo o meu coração ao convite gentil e carinhoso que o NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar da Bahia, nos conferiu. O privilégio de estarmos aqui fazendo uma semeadura em nome de Jesus, em favor de todos os irmãos interessados no aprimoramento moral, orientado pela doutrina codificada por Allan Kardec. Mas, inicialmente, como preito de reconhecimento e de nossa gratidão, nós queremos fazer um agradecimento especial ao comandante Anselmo, comandante-geral da Polícia Militar, com quem tivemos a feliz oportunidade de privar no penúltimo encontro no Congresso Espírita Baiano em Salvador, sentarmos juntos no mesmo salão para que após a fala dele nós tivéssemos a oportunidade também de fazer a nossa semeadura. Portanto, da mesma forma respeitosa, veneranda, que eu me dirigi a ele naquela oportunidade e que ele me cativou profundamente pela sua postura, pela sua liderança, pelo seu carisma, pelo seu respeito à tropa que ele dirige e pela humanidade, ele me cativou. E como disse o poeta Exupéry, ele é responsável por mim, porque cada um é responsável por aquele que cativa. Portanto, meu comandante Anselmo, atitude, gesto e duração. Soldado Raso Ari Quadros pede a sua permissão para começar a sua palestra desta hora. Sendo a permissão concedida, obrigado, comandante. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, companheiros de ideal, amigos jovens, minhas senhoras e meus senhores, que o grande arquiteto do universo, que nesse instante nos concede a todos a honra e o privilégio de estarmos reunidos pelas ondas elétricas da internet, reunidos em nome do seu Filho amado Jesus, que esse Pai, Criador do Universo, nos envolva com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. O tema de hoje é um tema empolgante: provas e expiações no lar. E o que eu proponho e quero dizer a vocês com todo carinho, que a maioria dos oradores, ou quase todos, começam dizendo: vamos iniciar as nossas reflexões. Realmente é uma participação em que nós reflexionamos. Mas hoje, como presente para vocês, eu quero ir mais além. Não somente reflexionar sobre os pensamentos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, do nosso codificador Allan Kardec, do nosso Emmanuel, da nossa irmã Amélia Rodrigues, mas converter essas reflexões em exemplos da minha vida que eu quero passar para vocês. Exemplo de uma convivência longa, 48 anos de casados, quando começamos pelas fileiras espirituais para chegar aos dias de hoje. Portanto, nós trazemos aqui o tema provas e expiações no lar, as nossas verdadeiras experiências, a nossa vivência do Evangelho e vivência de um casal em comum com seus filhos e com seus netos. O testemunho firme, forte e real daquilo que aconteceu na minha vida, que nós vamos passar para vocês, para ver a evidência e a beleza desses conhecimentos que me proporcionaram chegar até hoje e que vocês podem também usufruir de todos eles para conquistarem a felicidade relativa que o planeta Terra oferece. Portanto, nós vamos começar mostrando para vocês um exemplo singelo. Aqui está, nesse slide, eu, minha esposa Carmélia e meus 5 netinhos.
a mais velha com 14 anos e os demais, formando esse buquê de rosas que se encontra aqui. Vocês estão vendo a atualidade hoje, isso foi do Natal, o último Natal do ano passado. Então essa é são os frutos desse casal, Ari e Carmélia. Mas isso não começou agora, isso começou há 48 anos passados. Quando vocês podem observar aí do lado esquerdo da tela, o meu casamento com Carmélia no cerimonial umbandista, porque nós levamos 40 anos na Umbanda. E agora nós estamos há 14 anos na doutrina codificada por Allan Kardec. Então vocês estão vendo aí a cerimônia umbandista, foi feita num dia, e no outro dia a cerimônia civil, no outro centro espírita, chamado Centro Espírita Arapari, no centro da cidade de Itabuna, quando a cerimônia foi realizada pelo doutor Benito Alcântara de Figueiredo, juiz de direito, que depois foi elevado, promovido a desembargador e colaborador direto da Mansão do Caminho. Portanto, essa é a nossa demonstração, a prova cabal do que nós vamos mostrar para você. A nossa vida, esse equilíbrio que nós encontramos da convivência, vencendo e ultrapassando todas as provas, vencendo as expiações, através do aprendizado, do amor e da prática desse amor, sublimado na forma da caridade, resgatando passo a passo, com determinação e coragem, todas as nossas dívidas realizadas no passado e as nossas transgressões à lei de amor. Portanto, são conselhos e orientações dos Espíritos que profundamente nos modificaram e nos tornaram fortes, fizeram-nos mais amorosos, compreensíveis nas lutas e nas dores. Principalmente um fato marcante na minha vida conjugal e a de Carmélia, quando nós tivemos uma prova muito dura, que foi a morte do nosso segundo filho, e nós ultrapassamos, confiados na misericórdia divina, porque tudo acontece por um objetivo justo, porque Deus é justo, soberanamente bom. Então nós vamos agora a nossa caminhada. Abram os seus corações, porque vocês vão ver tudo o que nós observamos, tudo o que nós estamos cumprindo e seguindo para manter a felicidade e a união da nossa família. Porque ficaram vivos 3 filhos, nós temos os 3 espíritas e todos os netos frequentam a evangelização infantil Meimei. Portanto, o nosso vínculo com a Polícia Militar é um vínculo muito estreito, porque a mais velha é delegada da Polícia Civil, já fez e prestou vários cursos à Polícia Militar, o segundo filho é dentista e a terceira filha é cardiologista. Cardiologista porque por semana ela dedica 1 ou 2 dias para manter equilibrados os corações do 15º Batalhão da Polícia Militar em Itabuna. Portanto, nosso respeito com a polícia é muito grande. Vamos então começar o nosso trabalho projetando a nossa primeira imagem, que vocês estão vendo aí. É uma informação de Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, na página 177. Não se preocupem, porque não é mania de professor, não. O professor não tem mania, tem uma preocupação que os seus alunos aprendam com segurança. E a maior felicidade de um professor é quando um dos seus alunos ou outros alunos se sobrepõem e crescem diante dele, tornando-se até melhor do que o professor. Mas temos também aqui um exemplo muito interessante, que é o exemplo da nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que nós vamos começar. Quando ela diz: a família é a célula máter, mãe do organismo social, sendo responsável pelas ocorrências grupais da sociedade. Isso nos leva a lembrar o pensamento do nobre jurista Rui Barbosa, quando ele diz que a pátria é a família amplificada. E é nesse sentido que nós vamos ver agora. E aí vocês perguntarão: mas Ari, por que é que então
mesmo amando, mesmo procedendo de forma religiosa, orando, os lares têm tantas provas e expiações. Eu diria que quase todos têm, mas não podemos nos esquecer que eu vou indicar a vocês por que é que isso acontece. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, quem está aqui fatalmente passará pelas provas e expiações, porque nós somos espíritos ainda inferiores na busca da ascensão espiritual, e o nosso exemplo, a nossa bússola é o Evangelho de Jesus. Portanto, observemos agora, para efeito didático, o nosso irmão Allan Kardec, ele exemplificou as diferentes categorias de mundos habitados. Para efeito didático, cada grupo desses são milhões de planetas. Primeiro, planetas primitivos, rudes, rústicos, onde ocorrem as primeiras encarnações. Segundo, onde nós estamos, planeta Terra, planeta de expiações e provas, o mal predomina sobre o bem. Pronto, é a característica que temos aí. Somos espíritos rebeldes que já fomos expurgados de outros planetas e estamos aqui procurando quitar o nosso endividamento com as leis de Deus. A lei que vige em todo o universo é a lei de amor. Quando alguém ofende outro, faz outro chorar, trai, provoca danos, agride essa lei e causa uma desarmonia do universo. Há de ter urgência para reparar isso que foi agredido na lei de amor. E nós só podemos reparar com amor. Daqui a pouco vocês vão ver as orientações da veneranda Joana de Ângeles, que eu e a nossa família seguimos, e na nossa Casa de Guará, Grupo Espírita Casa de Guará, nós temos então esse preito de compromisso com Jesus para orientarmos esse pensamento da veneranda benfeitora. Terceiro lugar, planeta de regeneração, para onde nós estamos sendo transferidos. É a transição planetária que ora ocorre no planeta, que vocês podem muito bem ler o livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, que traduz de forma exemplar todo o processo dessa transição. Mas essa passagem de um mundo de provas e expiações para a regeneração não parte de um decreto de Deus ou de Jesus, não. Representa a característica do conjunto dos seus habitantes, que se refletem nessa condição de regeneração. O mal e o bem se equivalem. Depois, com a progressão moral dos espíritos, nós temos os planetas ditosos. O bem predomina sobre o mal. Vemos que a coisa está ficando diferente. E o planeta celeste ou divino, quando só há o bem. Isso é uma característica maravilhosa de progressão dos espíritos, ocupando cada tipo de planeta conforme a sua elevação espiritual. Aqui nós fazemos uma paradinha para dizer para vocês uma coisa que me chamou a atenção há muitos anos. Em um dos livros da Revista Espírita, Allan Kardec faz uma entrevista a um habitante de Júpiter, do planeta Júpiter, um oleiro que morava na França, aquele homem que fazia jarros. E aí vocês me perguntarão, professor, por que um oleiro vai parar em Júpiter, que é um planeta celeste ou divino? Eu sempre respondo, mas Jesus era carpinteiro. Não é a profissão que vai caracterizar a soberba da pessoa. E eu vou explicar por quê. Allan Kardec, com muita propriedade, fez uma pergunta a esse espírito, dentre várias. A que me chamou a atenção foi essa. Qual o nível de desenvolvimento intelectual dos habitantes de Júpiter? E ele respondeu: o mais elevado dos vossos doutores da terra, ou seja, quem fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o mais elevado dos vossos doutores está em Júpiter, no nível dos macacos. Aquilo me deu impacto, porque eu militei na Universidade Estadual de Santa Cruz como professor de Direito Civil. E eu observava
dentro da humildade que eu aprendi com os pretos velhos, os índios, os caboclos e os negros, como Zumbi dos Palmares, que ainda todos nos acompanham, eu fiquei admirado. A pujança, a prepotência de professores determinados se identificarem: não, eu sou doutor, eu sou pós-doutor. Nesse momento vinha provavelmente um obsessor e me lembrava: Ari, lá em Júpiter eles estarão no nível dos macacos, comendo banana. Então, isso vocês vejam, nos ajuda a ter humildade, a saber que o conhecimento é infinito. E não podemos ter este arrojo de orgulho e vaidade tão deprimente para o espírito que quer se elevar. Por isso que nós vamos observar agora, que vocês vejam. Olhe agora o seguinte: sendo o planeta terrestre mundo ainda relativamente primitivo de provas e expiações, é naturalmente, na maioria dos grupamentos familiares, apresentem-se os sofrimentos de vária ordem, convidando a reflexões e ao trabalho de iluminação interior. Constelação Familiar, página 117. Então nós vamos observar que é uma característica do nosso planeta. Não é nada de normalidade, não é castigo de Deus, é fruto da semeadura que nós fizemos em outras existências. Como diz Emmanuel, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E agora, claro, meus alunos sempre eu incentivo para que eles sejam questionadores, interroguem, não confiem só no que eu estou falando. Como eu dizia na universidade, que eu gostava também, gosto muito de ensinar a língua portuguesa, eu dizia: questionem, perguntem, aprendam mais, sejam tenazes naquilo que vocês querem crescer. Nós vamos colocar para que vocês e todos nós façamos uma revisão, o que é uma prova e que é uma expiação, no pensamento do nosso irmão Emmanuel, no livro O Consolador, na página 246. Vejam aí: provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da redenção espiritual. Ficou bem claro? Espírito rebelde e espírito preguiçoso, estimulando para a luta e para o trabalho. Vejamos agora a questão da expiação. Observem, a pena está aqui, ó. Está aqui, desse lado de cá, tá vendo? Desse lado, do lado direito da tela. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. É aí o que nós enquadramos a lei de causa e efeito. Você agrediu a lei de amor. Olha, foi o que Jesus falou, falando a respeito dessa lei de causa e efeito: quem matou pela espada perecerá. Guarda, Pedro, a tua espada, porque quem matar pela espada falecerá. Portanto, é essa questão importante que nós vamos ter de aprender nas nossas existências, que nós somos endividados do passado. Observem agora o pensamento do nosso querido Allan Kardec, no capítulo número 5, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, há de ser justa essa causa. Isso para uma conscientização do que nós estamos observando, do que nós estamos estudando, porque Deus não castiga, nós colhemos o resultado daquilo que nós fizemos no passado, e temos de recompor aquilo que nós destruímos, de lágrimas que nós provocamos, de traições que nós fizemos, de furtos, de roubos, de desvios de comportamento. Nós temos de resgatar tudo, porque o espírito, para se elevar, tem de ficar quite com o seu passado. Esse é o processo natural. Observem que slide maravilhoso esse aqui, com novamente o pensamento do nosso codificador. O homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Vocês estão vendo? A justiça de Deus está aí.
Não há castigo divino para ninguém, mas assim colheitas condicionadas ao tipo de semeadura que cada um faz. Mas não se preocupe, vamos chegar dentro dos nossos lares. Estamos aqui dando as justificativas das informações que nós devemos observar para melhorar a nossa fé. Observem essa outra, ainda Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou dentro do céu e o inferno, é Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, e dentro desse livro, Allan Kardec introduziu o Código Penal da Vida Futura, no item 6º. Não é artigo, ele fez uma proposta, portanto é o item 6º. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Isso nós conhecemos no Código Penal como omissão de socorro. Você pode fazer o bem, não faz, em consequência disso a outra pessoa sofre. Portanto, a responsabilidade é sua. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, ele recebe o retorno desse mal praticado na mesma intensidade do sofrimento, na mesma intensidade energética. Aí vocês dizem, mas professor, por que Deus permite isso? É o método pedagógico de educação utilizado em nosso planeta. Se nós seguíssemos o que Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave, fardo é a obediência da lei de amor. O jugo é leve e o fardo é suave, que é praticar esse amor e não o mal. Nós não estaríamos infringindo a lei e não teríamos sofrimento para resgatar. Temos de ter essa consciência madura, nossa fé raciocinada. Eu vou colocar aqui um quadro exemplificatório, como professor, sempre para facilitar o entendimento de vocês. Olha aqui, essa irmã nossa, uma moça, e escrito em cada corrente dívida e dívida. São as amarrações que nós temos no passado. E aqui a colocação de Allan Kardec do Código Penal da Vida Futura, que todos nós devemos conhecer para saber como será o processo de retificação das nossas mazelas. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Agora nós vamos ver o nosso processo. E agora? A consciência de culpa bate no peito e diz, eu sou culpado, eu mereço sofrer. O Espiritismo diz que nós devemos ter consciência de responsabilidade. Portanto, Senhor, eu reconheço que o sofrimento, a minha lágrima, registra a aplicação da Tua lei. É a forma, estou sentindo que a Tua lei está sendo aplicada, mas dá-me a oportunidade, Senhor, para que eu tenha forças, coragem, para fazer o bem, para fazer com que meu amor se torne divino na ação da caridade. E eu vou, em cada ação de caridade, energeticamente, da mesma forma, eu então elimino a doença do passado, um mal praticado. Eu faço um parênteses para explicar a vocês que em outro estado da federação, após a minha palestra, eu fui atender várias pessoas. E uma senhora veio muito chorosa, para dizer que tinha feito um aborto. E aquilo doía na alma dela, e o marido também, porque foi coadjuvante na ação, eles estavam passando dificuldades financeiras, a família dele não queria o menino, a família dela não queria, e eles foram, vamos dizer assim, forçados ou condicionados a praticar o aborto. Eu disse, minha irmã, Deus é magnânimo, Deus é justo, misericordioso e mede uma pessoa não pelo tamanho, mas pelo coração. Se a senhora quer realmente se redimir, a senhora tenha outro filho. Ela começou a chorar e disse, eu não posso, as minhas trompas foram ligadas. Então faça, como eu disse uma vez, num congresso de família na Universidade Estadual Santa Cruz, a pessoa engana a natureza e adote um filho. Ela disse, alegrou os olhos, se eu posso, pode, a senhora vai redimir o seu passado. Eliminou um, dá vida a outro, e aí fica em 0 a 0, não deve nada, mas não tem nenhum crédito. Ela saiu. 8 anos depois, eu voltei àquela cidade, e no final da palestra ela estava risonha, ela, o marido e 2 crianças, uma de 8 anos e uma pequena de 4. Ela disse, seu Ari, eu sou a mulher mais feliz do mundo. E o marido disse, eu também, seu Ari, olha o que nós adotamos. Estava ali o menino e a menina. E ela disse, agora estou com crédito.
E aí um obsessor me disse assim, é verdade, mas até por interesse é bom fazer caridade. Mas isso, olha, eu achei lindo, porque ela procurou adotar um outro e deu vida a dois. É isso que é importante. A felicidade que o mundo nos oferece é uma felicidade relativa, mas a felicidade de dizer, não, eu resgatei o meu passado com as próprias mãos, com as próprias ações, com a ação do meu querer, a ação do meu trabalho, a ação da minha fé, a ação do meu amor em movimento. Isso é maravilhoso. Por isso que esse outro slide vai nos dar essa indicação. Olha aqui, Allan Kardec, Código Penal da Vida Futura, que todos nós precisamos rever sempre. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los ou anulá-los pela prática do bem. Suavizar, se você ama muito, faz muita caridade, mas ainda deve. Mas aí você ama mais, pratica mais a caridade, tem a dedicação, seguindo as pegadas de Jesus, abnegação e devotamento, você consegue anular o sofrimento, porque as suas ações foram grandiosas, como daquela senhora que eu citei. Por isso que nós devemos observar isso, a magnanimidade do amor de Deus. Vamos agora aqui a outra imagem de Joana de Ângeles no livro Uma Busca Interior. Diante dos karmas extremos, karma é um termo também usado em algumas religiões do Oriente, que simboliza também a lei de causa e efeito. Existe o karma positivo e o karma negativo. Diante dos karmas extremos, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor ou dando-lhe o sentido de felicidade. O mesmo sentido de aplicação. Se você ama, você suaviza seus sofrimentos. Mas se você ama muito e pratica caridade, fazendo bem a outras pessoas, você zera a sua dívida e passa a trabalhar para Jesus com alegria e devotamento. Por isso que é o único espírito que eu vi falar, denominando a lei de causa e efeito como lei de compensação, porque você compensa o amor e a caridade praticados pela dívida e as agressões à lei de amor de outras existências ou até dessa. Isso aí, hoje, vai ser um dia que eu espero seja muito significativo na vida de vocês. Eu sei que vocês estudam, eu tenho conhecimento, já tive lá muitos anos aí no núcleo espírita da Polícia Militar, mas eu sei que é um grupo muito interessado. Talvez isso não seja novidade, mas isso vocês podem guardar. É fruto de pesquisa, é fruto de uma orientação que vocês vão ver aqui. Mas vamos continuar. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, perfeitamente compatíveis com a lei de causa e efeito, as realizações positivas eliminam ou diminuem o peso das realizações negativas e prejudiciais. Reparem, em vários livros, a tônica é a mesma. Ela trabalha ensinando-nos a forma de libertação do sofrimento, de vencer as provas, deixando de ser rebelde e preguiçoso, e resgatando o nosso passado, eliminando as nossas expiações. Vamos dar um exemplo didático para que vocês sintam. Olha aqui, a pessoa atirando uma flecha num alvo que parece um daqueles antigos orelhões, e a flecha está voltando. É a lei de causa e efeito. Se você lança amor no universo, o universo lhe devolve. Mas se você semeia dor, lágrimas, insatisfações, tudo isso retorna. É a semeadura que nós podemos realizar, ou bem ou mal, mas somos responsáveis pelos nossos atos e ninguém, porque a pena não passa da pessoa do condenado, como está na nossa Constituição da República, ou como está no nosso Código Penal e como está também nas leis divinas. Quem sofre, ele tem responsabilidade pelo seu sofrimento e mais ninguém. Agora vocês vão observar uma recomendação da veneranda Joana de Ângeles de uma forma segura, uma frase, poucas palavras, de um impacto muito grande. Olha o que ela diz: na ausência do amor, ação,
aparece-lhes a dor, renovação. Jesus e a Atualidade, página 86. O que é isso? Quando você não ama, quando você não pratica a caridade, quando você é egoísta, você só pensa em si e não se sensibiliza pelas dores dos outros, especialmente da sua família, a dor renovação, aquela que você provocou nos outros, ela retorna para você, porque os freios dela estavam aguardando você se realizar através do bem. Você não faz, a dor volta. Agora nós vamos compreender como a justiça de Deus se realiza nessas circunstâncias. E qual a óptica da irmã Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar? Olhe que nós falamos aqui em provas e expiações. E uma das provas mais conhecidas, uma espécie de provas, é a obsessão. Mas a veneranda benfeitora Joana de Ângeles coloca outros no livro Constelação Familiar. Observem e leiam atentamente. E guardem, depois vocês podem guardar cópia de tudo isso, imprimir esses slides, que é uma fonte de pesquisa maravilhosa. Podem manifestar-se essas insatisfações no lar, esses desequilíbrios, esses sofrimentos, podem manifestar-se em caráter expiatório. Você já sabe o que é expiação, é o retorno daquilo que nós prejudicamos nos outros. Podem manifestar-se em caráter expiatório através dos processos mais graves das enfermidades degenerativas, na surdez, na cegueira, na mudez, na paralisia, nos distúrbios mentais irreversíveis. Ou seja, o que nós fizemos nos outros e não estamos amando, aquilo volta para nós. Nessa forma, e ela continua, ou em forma de provações. Provações para que é? Espírito rebelde e preguiçoso, para reencontrar o caminho da luta e da redenção. Ou em forma de provações, de que se faz instrumento as doenças infecto-contagiosas, os acidentes, as dores morais, os distúrbios psicológicos, os transtornos de conduta, a solidão, os conflitos e algumas outras. Agora vocês estão vendo a dimensão do que é prova, do que é expiação e que na maioria ou quase totalidade dos lares acontece. Vamos agora à compreensão. A veneranda entra agora me sugeriu colocar logo para começar aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Vocês estão vendo? Nós não precisamos procurar aquele que nós prejudicamos de outras existências. Deus coloca no nosso caminho. Uma vez eu vi uma frase da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, muito significativa e linda: mantenha acesa sempre a chama do seu amor, não importa para quem ele brilhe, certamente iluminará aquela pessoa com quem você tem vinculação do passado. Isso é lindo. Vamos agora, caminhando. Ninguém nasce num grupo consanguíneo em situação penosa sem que existam razões preponderantes para o cometimento libertador. Não é por acaso, não existe acaso nas determinações de Deus. Observe mais. Ninguém se vincula a outra pessoa através dos vigorosos liames do corpo somático da família, sem justas, ponderosas razões. Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, capítulo 4, subtema 17. Aí é que o nosso irmão Galo, de Aracaju, nos diz assim: mas Ari, como é que você pega trechos de vários livros e coloca e faz uma sequência do pensamento de Joana? Mas eu conto humildemente com o recurso da ajuda dela. Se não fosse essa inspiração dela, da irmã, que nesta vivência que eu tenho, ela serve de minha mentora, minha orientadora, a irmã Luísa de Marilac, que foi contemporânea do irmão Vicente de Paulo, eu não poderia fazer nada.
eu funciono como um farol, como um papagaio, colocando essa luz que colocam em mim temporariamente. Falo aquilo que eu ouço, que entendo, como ela está agora junto de mim, até rindo. Mas eu não deixo de ser esse papagaio, nascido às margens do Rio Negro, lá na cidade de Manaus. Eu sou amazonense. Então nós vamos agora acompanhar. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social, quer dizer, que antecede. Houve compromisso antes da reencarnação. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, capítulo Amor Filial. Agora vocês vão ver um slide onde tem uma informação, um parágrafo da irmã Joana, que eu cito em todas as entrevistas que eu faço com casais. Eu e Carmélia, após a minha aposentadoria no Banco do Brasil, eu trabalhei 30 anos, 0 mês, 0 dia, 0 ausência. Saí no dia que eu completei meu tempo de serviço e fomos advogar. Passamos 21 anos, eu e Carmélia, na vara de família, orientando as pessoas para que não se separassem, não quebrassem o lar, não trouxessem prejuízos para a reencarnação. E esse slide agora que vocês vão ver era impactante. Quando eu tinha colocado todos os meus recursos e ela também, eu colocava este que vocês estão vendo aqui. Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que vocês já sabem, que ensejou, oportunizou conhecimento das criaturas em existências passadas, onde houve os primeiros vínculos de afeto, mas que não foi possível concretizar a união conjugal. E agora é a oportunidade mais propícia, mais oportuna para essa realização. Aí eu digo, tá vendo, meus irmãos, agora é a parte mais boa, mais excelente. Não abandonem a reencarnação, não sigam suas vidas, não quebrem esses vínculos. Vocês se comprometeram no plano espiritual, vocês fizeram promessas de vinculação uns para os outros. É claro que se fôssemos só encontrar almas gêmeas para reencarnar, não haveria as provas de encarnações, mas isso vai ocorrer em outros planetas. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. A veneranda de Ângeles escreveu isso no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 188 da primeira edição. Já está aqui rotulado como carimbo, para eu sempre orientar as pessoas. E deixamos de realizar muitos divórcios e separações. Havia processo de separação provocado por obsessões, nós trazíamos para a casa espírita, era o passe, água fluidificada, a orientação espírita, e a união se mantinha para a nossa felicidade. Foram 21 anos de trabalho nessa área, de que nós glorificamos a Jesus e a Deus pela oportunidade de termos feito essa parte. Era o exemplo nosso, porque quando a pessoa dizia, mas meu filho morreu, estou desesperada, eu falava o meu também, ela dizia o nosso também. E nós superamos isso, porque nossos filhos não são nossos filhos, como diz Khalil Gibran Khalil, o grande poeta, o poeta oriental, são filhos de Deus, são filhos do mundo. Vamos continuar. Os pais não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole dos filhos, descomprometidos moral e espiritualmente. Não, são pilotis, só estruturas da instituição doméstica sobre os quais se constroem os grupos de consanguinidade e da afetividade. Estou abrindo os olhos, viram o roteiro que eu tomei? Agora a Joana está mostrando os exemplos dentro dos lares. Vejam agora, surpreendentemente, essa observação. Mesmo quando aparentemente emprestam as moléculas físicas, óvulo e espermatozoide, para o renascimento dos espíritos, encontram-se sob jurisdição da providência divina, que jamais improvisa nada. Mesmo que empreste um óvulo, espermatozoide, barriga de aluguel, a providência divina jamais improvisa. Tudo aquilo encontra-se sob jurisdição de Deus, para que nós possamos ter esse entendimento. Agora, os filhos, falamos dos pais,
Agora dos filhos. Os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais têm compromisso morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos. Vocês estão vendo? Olha agora quantas informações vocês estão adquirindo. Cada espírito renasce no clã, família, onde tem necessidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para desenvolver os objetivos superiores da existência. Isso é a maravilha. Mas agora nós vamos voltar adiantando. Joana de Ângeles, no mesmo livro, A Luz, mas no capítulo Escândalos. As afeições agressivas e conflituosas no lar ou fora dele resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. Vocês sentiram, como eu já senti isso, a necessidade de, às vezes, de observarmos, de agir, de ter conversa, diálogo com a esposa, evitar, observar essas coisas, para que nós pudermos manter o atendimento. Uma vez eu li um procedimento interessante de um dos presidentes dos Estados Unidos, que ela escreveu, Elizabeth, ela escreveu um artigo muito interessante. Vocês perguntam se nós brigamos. Claro que todo casal tem possibilidade de brigas, mas nós fizemos um pacto. Quando nós brigamos, quem impede, me desculpe primeiro, é o vencedor, paga $1.000 ao outro. Então nós nunca deixamos de ter uma briguinha, porque me interessa o dinheiro. Mas brincando ela falou, mas foi uma forma de dizer que os dois têm uma vida de bem equilibrada. Vejamos agora aqui, constelação familiar. Olha a observação, esse que jaz no leito, quer dizer, uma criança que está ali no leito, em processo depurativo, liderou cometimentos infelizes, havendo atraído para a ação nefasta esses outros, pai e mãe, que agora o recebem e devem auxiliá-lo na libertação. Vocês estão vendo a visão espiritual de filho, às vezes doente, que está ali precisando de auxílio, está muito claro. E ela continua: ninguém, portanto, que experimente qualquer tipo de dor sem uma causa anterior que o explique, que o justifique. Vamos olhar a próxima, esse aqui é lindo. Filhos ingratos e calcetas criminosos, quer dizer, filhos ingratos e ao mesmo tempo criminosos, são antigas vítimas do desequilíbrio dos pais atuais, que os recebem a fim de santificarem o relacionamento pela paciência e pela afabilidade. Olha quantas coisas nós vimos, as razões, o planeta, o sofrimento, a vinculação do pai de filho, agora o processo da educação espírita que nós vamos ver, caminhando para o encerramento da nossa mensagem. A educação exerce papel preponderante, quando tudo que decorre do convívio familiar, sem dúvida, será sempre resultado dos procedimentos disciplinadores, das tendências que remanescem das existências do passado. Os pais têm de compreender que são espíritos milenares que estão reencarnando ali, com vinculações com os seus corações e que vêm para serem educados. Vamos continuar. A educação espírita na família destrava as dificuldades existentes, por facultar o entendimento das leis que regem a vida e dos mecanismos em que a mesma se estrutura, despertando os sentimentos humanos para a perfeita identidade da criatura com o Criador e das responsabilidades que existem em todos e a própria vida.
Estamos agora na parte de encaminhar os filhos para a evangelização infantil, manter o culto do evangelho do lar, os filhos acompanharem, assistirem às orações, às comemorações saudáveis que nós fazemos, dentro das oportunidades que se façam necessárias. Agora, quando não se sabe como agir, é o que eu e Carmélia fazemos. Quando não se sabe como agir diante dos problemas em relação a graves desafios do ódio e da agressão, o que se pergunte à caridade, qual o melhor procedimento aplicar? Olha, aqui é uma metáfora que nós vamos ver. Eu devo perguntar, caridade, o que é que eu devo fazer? Não é assim. Eu coloquei para facilitar no rodapé desse slide a pergunta 886 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu posso perguntar à caridade, que a caridade já tem o seu significado. Na Federação Espírita Brasileira, O Livro dos Espíritos, traduzido por Guilherme Ribeiro, ele pergunta qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A tradução de Herculano Pires eu acho linda. Herculano Pires, como filósofo, ele perguntou qual o sentido da palavra caridade, como a entende Jesus. É diferente. A Federação com Guilherme Ribeiro perguntou como entendia, como se hoje já não entendesse, mas não, como entendia. E Herculano Pires pergunta como a entende Jesus: benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Então a resposta da caridade é essa: seja benevolente, querer bem para todos, seja indulgente para as faltas alheias, que a agressão que esse filho está dando a você, papai, a você, mamãe, pode ser resultado ainda do inconsciente de vivências passadas em que vocês foram os agressores deles e eles estão devolvendo. Cabe agora ressignificar esse procedimento através do amor, através do carinho, através da ternura com que vocês os envolvam, os orientem e os coloquem no colo, os abracem e demonstrem realmente o sentido de felicidade em ajudá-los a crescer. É esse o sentido: benevolência para com todos, indulgência para faltas alheias e perdão das ofensas. Vamos ao próximo. Com essa disposição, pergunte à caridade, porque esse slide pode ficar sozinho e às vezes a pessoa pode não saber a que eu me referi, a que a Joana de Anjos se referiu. Eu sempre coloco isso para facilitar. Com essa disposição, pergunte à caridade, a família consegue desempenhar o papel de lar, de escola, de oficina, de hospital e de santuário, onde os espíritos se recuperam, aprimorando o caráter e fortalecendo as energias para cometimentos ainda mais severos no futuro, quando enfrentarem os seus caminhos sozinhos, dentro do meio de trabalho, do meio de estudo que aguarda todos os adultos. Vamos agora nesta frase linda de Joana: Jesus e vida. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. E aí vocês perguntam: mas Ari, qual é o método, qual é a fórmula, qual é o manual mais seguro para nós não nos perdermos nessa jornada e crescermos na direção de Deus? Eu trouxe agora o pensamento de uma personagem do livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a autoria do Espírito Emmanuel, quando essa personagem, olha, Alcione, aí está escrito para vocês não perderem, olha, a página 269, 36ª edição da FEB, porque pode mudar, quando ela diz aqui com entusiasmo, as palavras recheadas de ternura: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, vivenciada. Não é para ficar enclausurada no coração, é para ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada nas suas ações de amor. Aí vocês perguntam: mas que coisa linda é! E onde começar?
Aí nós vamos agora pedir a ajuda da professora Amélia Rodrigues, quando ela nos diz aqui: somente quem semeia o amor em círculo reduzido se equipa de recursos para amar a multidão. Amélia Rodrigues, Dias Venturosos, página 79. Então, se nós não nos prepararmos dentro do lar, nós não vamos poder amar a multidão de jeito nenhum. O processo é esse. E como último slide, nós vamos dar aqui para vocês um presente de uma pesquisa que eu encontrei por inspiração de um amigo muito dedicado na minha vida, Pai João, Preto Velho, que sempre nos acompanha maravilhosamente bem. Olhe agora o que vocês vão ver. Preste atenção. O espírito Lacordaire e a hierarquia da caridade. Onde é que está isso? Na Revista Espírita de 1865, página 247. A mensagem que o espírito Lacordaire, mostrando que fora da caridade não há salvação. É preciso fazer a caridade, mas nós não podemos atender todos os sofredores do mundo de uma vez. É preciso obedecer a uma hierarquia de cumprimento. E ele nos dá essa hierarquia. Mas o que foi que Allan Kardec fez? Colocou na Revista Espírita. E lá na França, como no Brasil, na época, os direitos autorais eram semelhantes. Ele era o diretor da revista. Se ele colocou a mensagem, não fez nenhuma ressalva, ele abraçou a ideia que ali estava. Portanto, nós podemos dizer: a ideia, o pensamento é do espírito Lacordaire, mas que teve a aprovação total do nosso irmão Allan Kardec. E aí vocês vão ver como é que nós devemos realizar essa caridade. Primeiro lugar, as esposas, os esposos e filhos são os primeiros pobres. Em segundo lugar, e às vezes em primeiro, os autores dos nossos dias, nosso pai e a nossa mãe. Em terceiro lugar, os nossos irmãos, segundo a carne, estão ali no mesmo lar. Terceiro foco do nosso amor e da nossa caridade. Quarto lugar, os amigos do coração que nós encontramos, reencontros do passado, para manter esse amor em crescimento. E em quinto lugar, todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. E ele ressalta lá na revista: seria ideal praticar a caridade com todos, mas na impossibilidade que nós sigamos a hierarquia. Isso é que é. Nunca me esqueci, meus irmãos. Eu estava certa vez na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, com o presidente Francisco Ferreira ao meu lado, quando eu falei sobre a hierarquia da caridade. E uma mulher levantou e disse: eu discordo do senhor, professor Ari. E eu, pacientemente, como eu sou um farol e repito a luz que os outros colocam e acendem em mim, ou um papagaio, eu digo: minha irmã, a senhora não discorda de mim, a senhora está discordando do pensamento do espírito Lacordaire, que teve o aval total de Allan Kardec, está aqui na Revista Espírita. Porque no hábito jurídico, nós temos de guardar sempre a prova para mostrar. Minha avó dizia: quem matou a cobra, que mostre. Aí ela parava e dizia: não, meu filho, não queira ver o pau de ninguém, olhe a cobra morta. Então eu sempre fiz isso, eu levo a prova. E aí disse: minha irmã, a prova está aqui. Ela tomou da minha mão o livro bruscamente e foi lá para o fundo, levada pelo Francisco Ferreira, nosso irmão presidente na época da Federação do Rio Grande do Norte, e eu continuei a palestra. Antes de terminar, ela entrou em prantos, veio ao palco, tomou o microfone e disse: meu irmão, me perdoe porque eu estava errada, e o meu protesto foi para encobrir o meu erro. Eu deixo meu esposo, que me traiu, que tomou muita cachaça, não tirou às vezes o dinheiro da feira, eu deixo ele em cima da cama, é uma forma de minha vingança. E aí, entre aspas, o que ela disse de público: cagado, mijado, eu deixo ele lá e saio de propósito para fazer as entregas da sopa pelas ruas, debaixo das marquises, os pobres que estão lá. E hoje de noite eu vi o meu erro, que meu compromisso primeiro é com ele, meu marido, meus primeiro lugar, esposa, esposo e filhos são os primeiros pobres, como vocês estão vendo aí. Então foi uma coisa assim que as pessoas se emocionaram, porque
muitos estavam errados na plateia também. E é isso que ela observou, me abraçou, me agradeceu. Eu disse: ô, minha irmã, da mesma forma como eu disse que a senhora tinha, né, de discordar do pensamento de Kardec e Lacordaire, transfira para eles o seu abraço, a sua gratidão, que eu sou apenas um simples porta-voz. Aí ela saiu feliz. Por isso que eu digo a vocês, e é isso que eu sempre cumpro na minha vida. No Grupo Espírita Casa de Guará, onde estamos na presidência, os irmãos educados mandam recados por outros que não podem participar da reunião. O recado é simples: diga aos irmãos que hoje eu não posso ir, porque eu estou observando a hierarquia da caridade. Todo mundo respeita e obedece, não precisa dizer quem ela está acudindo. Então é uma tranquilidade e, acima de tudo, uma luz, a forma como nós devemos direcionar o nosso amor, com respeito e muita gratidão. E principalmente porque nós temos de manter a nossa família unida, porque a nossa família em paz reflete essa paz para o nosso país, para o nosso Brasil. E nós temos de agradecer sempre a Deus a oportunidade de termos reencarnado no Brasil, para a felicidade nossa. Olha aqui esse slide para vocês verem, observar o que é que me faz feliz ter nascido aqui no Brasil e ser amazonense. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, página 16 na minha edição. Como é que nós que renascemos no Brasil não podemos estar felizes com um presente desse? E ontem mesmo um irmão me questionou: mas por que Jesus transplantou aqui? Olha, leia o livro Jesus, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vocês vão ver a beleza dessas informações. Agora mesmo, há poucos dias, eu não me lembro quando, um irmão me passou um e-mail para mim com uma notícia de que na França, onde nasceu a doutrina espírita, foi legalizado o aborto. Vão matar inocentes que não têm nem o direito de defesa. E a assassina é a própria mãe, ou o assassino será o próprio pai. Aqui no Brasil é o encontro, como diz Humberto de Campos, das três raças tristes: o europeu que veio para cá, o índio escravizado e os negros que vieram da África, formando essa pátria brasileira que será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por isso que eu digo a vocês, nós somos felizes e não sabemos, porque o europeu, o asiático, o americano do norte e de outros países, eles sabem o valor que o Brasil tem para o futuro, e isso é muito importante para todos nós. No último, aquele campeonato mundial fatídico que a Alemanha venceu o Brasil, a Alemanha ficou num hotel SPA, muito bonito. SPA, agora é a função de professor, SPA, SPA, Salute per Aqua, saúde pela água, que os romanos criaram. Então no SPA, perto de Porto Seguro, para lá um pouquinho, Cabralha, a seleção alemã ficou lá. E um daqueles repórteres das rádios locais fez uma pergunta interessante que repercutiu. Perguntou de forma inocente se eles estavam com medo do Brasil, que é claro, Brasil, seleção brasileira. E o alemão disse: não, nós estamos medo do sol. E aí eu parei para refletir, realmente eles têm razão. O país que eles moram é lá no norte da Europa, muito frio, eles são brancos, então o sol tem impacto, porque apesar de ser uma estrela de quinta grandeza, ele emite muita luz, muita energia, muito calor. Só o que eles não sabem é que aqui no Brasil tem algo que tem muito mais luz, muito mais energia e muito mais calor. Tem muito mais calor do que as duas bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra Mundial no Japão. Tem muito mais energia e não provoca nenhuma destruição. Tem muito mais luz e não cega a nossa visão. É o amor que o brasileiro tem no coração. Muito obrigado para vocês, que Deus os abençoe.